Não tem discussão. Os bichos são muito diferentes entre si. Seja entre cães e gatos, peixes e aves, ou mesmo entre as galinhas de um mesmo galinheiro, cada animal tem um comportamento único, seja em como interage com outros animais, seja em seus hábitos alimentares ou até nos sons que emitem. Só que uma coisa que nós não esperamos que bicho algum faça é cometer um crime, não é? Não é tão difícil entender o porquê. Eles não conseguem entender conceitos como moral ou legislação. Ou melhor, eles nem sabem o que é um conceito e, por isso, estão livres de cometer algo como uma infração penal, mesmo que tenham comportamentos violentos ou estranhos. Mas o que a história nos mostra é que, ao longo do tempo, nós, os evoluídos seres humanos, esquecemos constantemente dessa prerrogativa dos bichos e colocamos eles em situações bem inusitadas, se é que podemos falar assim. No vídeo de hoje, você vai conhecer 6 animais que, acredite você ou não, acabaram sendo presos pelos mais diferentes motivos. Pois é, não tá fácil nem pros nossos bichanos, viu aí, né? Meu nome é Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. O bode que era um ladrão disfarçado. Estamos mais do que acostumados com ladrões que usam máscaras e roupas diferentes para ocultar as suas identidades diante do público e das câmeras, não é? Mas, pelo visto, um ladrão nigeriano teve uma ideia muito mais agressiva de disfarce. Em 2009, segundo um grupo comunitário de vigilantes do estado de Kwara, um homem acusado de assaltar um carro à mão armada teria utilizado bruxaria para se transformar em um bode. Afinal, como o policial encarregado do caso disse, é claro que um bode não pode cometer crimes. Embora a crença em forças malignas seja forte por toda a Nigéria, esse acontecimento foi uma situação rara presenciada pela população. Inclusive, foi uma situação que acendeu várias discussões sobre a educação da sociedade e da força policial, principalmente nas regiões mais afastadas. Em meio a conversas tão acaloradas sobre o futuro da educação nigeriana, o bode foi liberado e até então nunca mais roubou carros. Número 2. O gato contrabandista em uma prisão brasileira. Não vai dar para evitar o trocadilho. Esse é possivelmente o maior gatuno da história. E essa medalha é nossa, porque o bichano, o gatinho, é brasileiro. No fim de 2012, na cidade de Arapiraca, em Alagoas, um gato foi apreendido pelos agentes penitenciários de um presídio, tentando entrar no local com uma missão bem específica: entregar uma série de itens proibidos, como serras, brocas e um kit completo de telefonia móvel, como celular, fone de ouvido, cartão de memória e carregador. Por mais cúmplice de um crime que ele seja, o pequeno não foi preso de fato, e sim encaminhado a um centro de animais da região. Ele já era conhecido como visitante ocasional do presídio, mas até então nunca havia tentado qualquer tipo de contravenção, segundo os agentes. Bem, pelo menos sabemos que ele não é reincidente, mas ele provavelmente fez escola, pois está longe de ser o único caso envolvendo gatos e prisões. Em 2013, meio ano depois do caso de Arapiraca, um outro gato foi detido tentando entrar em um presídio com vários celulares e carregadores. Mas um detalhe chama atenção: esse novo caso aconteceu na Rússia, só que nem todos os gatos conseguem se safar da justiça. Em outubro desse ano, no município de Cajazeiras, na Paraíba, mais um gato tentou adentrar a prisão com objetos proibidos quando foi surpreendido pelo agente mais perigoso do local, o cão de guarda. Fica a lição: nem no reino animal o crime compensa. Número 3. O galo que botou um ovo. Para provar que essa não é uma tendência recente, vamos a uma história do século XV. No longínquo ano de 1474, a cidade da Basileia, na Suíça, ficou horrorizada ao testemunharem nada menos do que um galo botando um ovo. Tá, mas galo botando ovo? Como é que isso é possível? Bem, para começar, nem galo ele, ou melhor, ela era, e sim uma galinha que teve o desprazer de nascer com traços machos.
Por assim dizer, ela botar ovo não era algo exatamente anormal, mas não é como se a população soubesse diferenciar uma galinha que parecia um galo de um galo, de fato. Mas esse troca-troca galináceo não era o motivo exato para o pavor do povo basileu. À época, acreditava-se que ovos botados por galos eram usados para praticar bruxaria por sua extrema raridade. Bem, talvez eles fossem raros por não existirem, mas infelizmente as coisas não estavam boas para o galo da Basileia, como a galinha ficou conhecida. Pelo hediondo anormal crime de botar um ovo, como consta nos autos, ela foi condenada à fogueira, mesmo contando com os esforços de um advogado. A promotoria, alegando que a ave estava provavelmente possuída pelo diabo, que não tinha nada além de fazer a não ser possuir uma galinha, conseguiu sua condenação e livrou a cidade suíça das forças da magia negra de uma galinha que botou um ovo. Santa ignorância. Número 4. O macaco espião de Hartlepool. Não, esse não é o subtítulo de um dos livros das Crônicas de Nárnia. Não, senhor. Mas não deixa de ser uma história tão fantástica quanto. Imagine que, durante as guerras napoleônicas, ou seja, entre os anos de 1813 e 1815, um navio francês desapareceu na costa da cidade inglesa de Hartlepool, deixando como único vestígio seu mascote, um macaco vestindo um uniforme militar. Como a época era de grande paranoia entre os ingleses e eles nunca haviam visto um macaco ou um francês na vida, a conclusão mais plausível para aquela criaturinha toda paramentada era que o macaco era nada menos que um espião enviado pelos franceses. Sendo assim, pegaram o coitado e o condenaram à forca, rapidinho, sem cerimônias. Algumas discussões mais pé no chão dizem que o macaco dessa história pode ter sido um garotinho, visto que no século XVIII haviam crianças trabalhando como repositores de pólvora para os canhões e, coincidentemente, eram chamados de macacos da pólvora. Mas pensar assim faz com que a história seja pesada até demais. Então, voltemos ao macaco de verdade, ou de mentira. A lenda é tão difundida que até hoje os habitantes de Hartlepool são chamados carinhosamente de enforcadores de macacos. Mas não é como se eles se incomodassem com essa história. Os Hartlepool Rovers, equipe de rugby da cidade, usam um macaco de mascote, por exemplo. Mas talvez o maior desdobramento desse mito é como, em 2002, o candidato à prefeitura Stuart Drummond se elegeu usando a fantasia de Rei Angus, o macaco, feito que acabou repetindo 2 vezes, sendo reeleito em ambas. Número 5. O pombo espião da Índia. Talvez seja alguma questão de vocação, mas a realidade é que animais parecem ser incríveis agentes secretos na visão dos criminosos ao redor do mundo inteiro. E isso não mudou do século XVIII para cá. O pombo paquistanês acusado de espionagem na Índia data de nada menos que 2015. É melhor nós explicarmos um pouco sobre o contexto histórico da situação. O Paquistão vive em conflito com a Índia desde meados do século passado. A velha briga por territórios que ambos julgam ser donos já teve 4 grandes guerras e segue sob forte tensão até hoje. Sendo assim, o trânsito entre os 2 países pode ser tudo menos livre. Voltando ao pombo, ele aterrissou na casa de um barbeiro indiano a 4 quilômetros da fronteira com o Paquistão, que não perdeu tempo e o levou para os policiais assim que viu as inscrições em urdu, a língua oficial do país vizinho, e um número telefônico paquistanês em suas pernas. Ele foi detido e, segundo a mídia local, fichado como possível espião. Você pode ter certeza que as possibilidades profissionais do pombo ficaram um pouco balançadas depois desse baque. Mas assim como no caso dos gatos contrabandistas, o pombo indiano não é o único espião com asas que já esteve no centro de conflitos políticos ao redor do mundo. Pombos com equipamentos de transmissão já foram alvo de discussões ferrenhas no Irã, enquanto uma cegonha chamada Menes, sim, isso mesmo, foi presa no Egito, acusada de também estar transmitindo informações, mas o gadget que carregava não era nada além de um rastreador para animais selvagens, usado por zoólogos para monitorar os seus hábitos de migração. Número 6. O castor
que odeia o Natal. Os castores que conhecemos dos desenhos animados são fofinhos, apenas uns esquilos maiores e mais dentuços. Mas, assim como nós, eles também têm seus dias de fúria. E esses dias podem ser extremamente engraçados se o castor estiver de passagem pela cidade. Em dezembro de 2016, um desses bichos resolveu dar uma de Grinch e acabar com o Natal de uma lojinha de Maryland, nos Estados Unidos. Ele andava pelos corredores derrubando todos os produtos da prateleira e parecia não muito amistoso. O terror foi tão grande que os funcionários chamaram o xerife da cidade para dar um jeito no vândalo, que foi levado para o que pode ser chamado de uma casa de reabilitação da vida selvagem, que bem provavelmente é algum lugar com yoga e aulas de pintura para castores. Bem, era isso ou ser julgado por crime contra o patrimônio. Eu ficaria com a yoga na floresta. Eu sei. Mesmo porque é tanta decoração verde e vermelha e música de Mariah Carey nessa época do ano que não é difícil entender o porquê do estresse do coitado do castor. Bem, não dá nem para acreditar em algumas dessas histórias, não é? Mas me conta aí, qual delas você achou a mais interessante? Ou talvez a mais maluca? Conta pra gente aqui nos comentários e eu aguardo você para muito mais aqui no canal Fatos Desconhecidos. Até lá!